Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra Bem, então, trás. refletindo aí sobre reencarnação, pedi o Carlos para fazer leitura do livro. Momentos de renovação. Lição 5, tesouro da oração. A oração deve abrir espaço no tempo do cristão, a fim de preencher os vazios do sentimento. Mais do que um amontoado de palavras, a oração é um ato de interação entre a alma e Deus. Não importa a posição do corpo no ato de orar, mas a da alma, que se eleva quanto mais reconhece a própria pequenez. Ato de humildade, de adoração, de fé. A oração é o pulsar do desejo humano na vibração do amor divino. O homem que ora abre-se ao amor e a vida plenifica-o com paz. A oração, talvez, não mude as circunstâncias, nem impeça as ocorrências, mas dá visão para compreendê-las e forças para superá-las. Mediante a oração, o homem marca o seu encontro com Deus. Sem esse contato, desacostuma-se de conversar com Ele, perde a compreensão para os seus desígnios, terminando por esquecê-lo, e quando deseja reatar o intercâmbio, aturde-se sem saber como fazê-lo. Deus espera pelo homem, e a oração é o veículo que o aproxima dele. Muitas criaturas buscam Deus quando estão desesperadas, e porque perderam o seu endereço, o apelo não consegue alcançar o alvo. A oração é o meio seguro de saber onde ele se encontra. E a nossa irmã Joana finaliza assim: a oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. Que assim seja. Que assim seja. Depois dessa bela dissertação sobre a oração, convidar a dona Gisela a fazer a prece inicial, dona Gisela. Gente, nesse finalzinho, só para aproveitar um segundinho, está demonstrando o seguinte: a oração, ela existe como uma fórmula de nós comunicarmos, entrarmos também em comunhão com as forças divinas. Então a oração,
ela tem um poder tão forte que ela ultrapassa a barreira de som, a atmosfera terrena e vem a nós. Mas é preciso que, para nós reconhecermos, termos essa fé interior, essa fraternidade interior, para que nós possamos também ser merecedores. E assim nós entramos em clima franco, amável da oração. Nós aqui somos vários que estamos aqui na casa espiritual em busca da verdade. Mas tem outras casas também que, a este momento, estão entrando também em conexão com as forças superiores, ou seja, com a parte da vibração do Senhor Jesus Cristo. Então, nessa vibração é que está o teor, é que está o nosso amor, é que nós enviamos para o cosmos, enviamos para Deus todo o nosso sentimento. Sentimento de amor ao próximo, sentimento de amor à natureza, sentimento de amor à casa que nós estamos, e assim temos a certeza que o ministério cristão, esse ministério de Jesus, está francamente com as portas abertas para nós. É como disse aí anteriormente a oração. Basta que nós procuremos. Podemos estar onde estiver. Com Deus, nós estamos com tudo. Há a dificuldade, há o pranto, mas isso, logicamente, nós sabemos que não é eterno. Mas o amor, a fraternidade é eterno. E a Ele nós agarramos e pedimos muita compreensão, pedimos também muita força para os irmãos que vibram aqui nessa corrente da nossa casa, para que estejamos sempre juntos e só sabe Deus até quando, porque a nossa intenção é sempre infinita. Então não sabemos quando vamos fazer, mas a parte que nos interessa, que nos cabe, é esse momento espiritual. Na santa paz de Deus, com a bênçãos para a nossa casa, todos aqueles que estão, nós damos por aberto a sessão e passo a palavra para o irmão Elcio. Vamos à leitura do Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. A questão é 397. A pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é a mais clara lembrança das anteriores? Dá uma paradinha aí só para a gente ver essa pergunta. Ele está perguntando de existências superiores e corpóreas. Qual é o exemplo que a gente tem disso? O que o Kardec está querendo classificar como superior e corpórea, na qual tem essas lembranças? É interessante isso para a gente entender o lado da morte. Como disse Lavoisier, não existe a morte, é transformação. Então, no livro Libertação do Chico, o André Luiz é instruído pelo instrutor, não sei se é o Calderaro ou é outro, que vai colocar a segunda morte. E lá ele faz uma alusão aos cemitérios aqui, uma caixinha com lá os resíduos mortais, né, daquela pessoa, no plano espiritual. Quando ele sai de um padrão, de um patamar, de um mundo e vai para outro mais elevado. Cemitério de desencarnados. De desencarnados. Então, ele coloca ali duas mortes. A morte daquele que está todo desestruturado e começa a ele passa a não conseguir agregar, aglutinar o seu corpo.
e aí se transforma no ovoide. E tem essa morte, essa segunda morte, que é o espírito que já transcende, já vai para um outro patamar. E aí a gente vai ter que entender por que tem um cemitério. Porque o corpo perispiritual nosso fica. Ele vai ser formado na outra esfera com outros agentes para formar aquele corpo mais sutil daquela esfera. Então, é isso aí que Kardec está querendo saber. Esse pessoal que vive lá, não é o que vive no nosso lar, porque ali está aqui na Terra. O corpo espiritual é o mesmo do nosso. A gente somos espíritos, estamos aqui revestidos um corpo de carne, mas nosso perispírito é dessa região. Então não está se falando dos desencarnados, mais ou menos elevados. Não, está se falando de uma região mais superior. Era só isso aí, agora. Só um instantinho. Então você diz que o superior é aceitação ou não aceitação, porque existem vários tipos de perispíritos. Vários espíritos, uns vão aceitar, vários espíritos, uns vão aceitar a morte e outros não vão aceitar. Não, olha bem. Toda pessoa a morte não, continuidade, desculpa. Toda pessoa ou todo espírito que está aqui no orbe, encarnados e desencarnados, eles estão aqui com a mesma essência, estão aqui com o fruto da terra. Tudo é constituído... preso, a coisa terra. Não é só preso, não. Ele é constituído, o corpo dele físico e o perispiritual. Quando você desencarna, o corpo físico fica aqui no solo, mas você transcende para as esferas espirituais, que também está presa a esse plano terra aqui, que vive nas colônias espirituais, mas eles têm a mesma essência perispiritual que eu e você. Quando ele está já pronto ou predisposto a transcender para uma dimensão mais elevada, mais sutil, aí é a segunda morte. Ele vai ter que deixar o perispírito dele e a alma, a essência, procurar materiais lá naquela região nova para construir toda essa silhueta. Aí então aqui são os superiores, essa fase. É lá, mais sutis. Entendeu? O Carlos levanta um tema interessante que seria até bom depois conversar com o pessoal, é que tem dois agentes no universo, Deus e o fluido cósmico universal. Então, nesse fluido cósmico universal, dele nós retiramos o material para nos constituirmos aqui. Esse mesmo material, em outras condições, num plano mais elevado, vai ser utilizado pelo espírito superior. Muito interessante essa parte, daí continue, por favor. Agora vem a resposta. Então vamos à resposta. Ele não pergunta, só para situar melhor. Faz a pergunta de novo. A pergunta outra vez? Seria interessante. Então vamos repetir a questão número 397. Nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Respondendo, sim. À medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão, o homem se lembra do seu passado. Esta lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então vamos agora. Nessa fase, então, você tem uma visão muito mais ampla do que na fase intermediária. Nessa fase não tem o comezinho, o que acontece muito aqui, o choro pelo desencarnado, o choro pela doença, o choro, todo mundo é mais consciente. Uma pergunta. Há uma possibilidade, pelo menos foi o que eu mal entendi, sabe? Há um mal entendido, eu quero tirar essa dúvida. Há a possibilidade da morte perispiritual? É a morte da morte, Eli. Falando assim, porque ele vai ter que criar outro perispírito na região nova que ele vai habitar. Então, por isso que ele é semimaterial. Você tem dois momentos de transição. A
morreu, acabou. O negócio, a gente ainda tem que ouvir isso. Ô, dona Giseuda, muito bem colocado isso, cara. cara. A gente tem resposta, mas tem que calar. Né? Muito bem. Coisa que eu não consigo, dona Giseuda. Me desculpem você, mas é coisa que eu não consigo. Ô, dona Giseuda, muito bem colocado isso aí, senhor. Meu filho, porque as pessoas ficam naquela coisa que nada, vai com terror e acabou. Morreu, acabou, é. E isso me faz até mal quando eu escuto. Muito bem colocado. Parentes mesmo, me bota assim um pouco descontrolada. Não, sim. Pena. Porque a gente chega com o emocional, eles querem, sabe, nos modificar emotivamente. Eles querem que a gente pense como eles. Não, e outra coisa, isso aí que a senhora falou virou um dito popular. Virou um dito, morreu, acabou. Morreu um dito popular, independente de religião, virou um dito popular. A maneira é essa. Mas, graças a Deus, é por isso que eu tenho, assim, essa coisa de falar que nós, graças a Deus, somos os escolhidos pelo Pai. Para aprender, para estar nessa escolinha aqui de Papai do Céu. Né? Você vê uma casa tão humilde, mas olha que riqueza. Olha que coisa que vem assim, que de repente eu não estou desfazendo de nenhuma. Outras casas não têm esse tempo. O tempo haja corrido e não dá tempo de estudar dessa forma tão bonita. Para botar a gente mais tranquilo, sabendo mesmo, tendo certeza de tudo que a gente aprende, das caminhadas da gente que não são em vão. É para isso. Nunca mais eu uso esse pensamento pecaminoso em minha mente. Morreu, acabou. Porque quando o cara estava descendo, muitas vezes, porque o pior é o da tua cabeça. Você fala, morreu, acabou. Passa na tua cabeça sem você coisa. Agora, com um grau de conhecimento, cara, porra, você isso é tão bom que você tira, sabe, aquelas manhas, aquelas doenças mentais, sabe, do coitadinho, do... Entendeu? Paciência, que ela tem paciência. É aquilo que eu falei. O estudo dessa casa aqui está passando por uma outra etapa. A gente não pode, por nostalgia, ficar arrastando o carrinho do passado para cá. Vamos conversar isso no final. Mas olha só, cara, essa história da doença que você falou, depois você já está preparado já para isso, cara. Se você já está aqui já, você já vem preparado. Eu também acho, mas não é verdade. Vamos lá. Finalzinho a gente bate um papo sobre isso. As portas do passado. Temos em nós todas as portas do passado. As chaves que abrem as entradas se encontram nos segredos da evolução espiritual. Cara, faz uma colocação, Mas para ter, todos têm, mas para ter tem que ter sensibilidade. O problema é que as pessoas vivem neurótica no dia a dia e não param para relaxar e tentar digerir o alimento que está recebendo. Um alimento que liberta. E entra no frenesi, e entra numa convulsão. E depois diz, eu fui ali, é para desestressar. Não, aquilo ali é que vai te estressar mais ainda. Aquilo ali que vai te chamar mais para o terra a terra, para o pele a pele. Então, tá? As chaves que abrem as entradas se encontram nos segredos da evolução espiritual. Elas são capazes de nos mostrar as vidas que tivemos, as reencarnações. Nos mundos mais atrasados que a Terra, são difíceis as lembranças, por não trazerem lições benfeitoras para as criaturas nelas estagiadas. Interessante, né? Em mundos superiores, lembranças são frequentes, impulsionando os espíritos para saudar seus deslizes do pretérito. É um apoio, né, que dá ao espírito, que ele vai verificar onde ele vacilou. No nosso caso, não, nós vamos seguindo, dando sequência à vida material, a vida espiritual também, né? Mas mais a vida espiritual, sem saber, sem ter lembrança do que se passou há tempos atrás. E já nesse plano aí, acima um bocado, e o espírito já está consciente de que daquilo que ele fez, ele tem que dar a expiação, e é na hora, né? Praticamente. E o interessante é por que aqui não tem isso? Porque a gente ainda é muito ignorante e se agarra na emotividade,
num lado do coitadinho. E aí começa a criar situações. Tem uma fala ali, Carlos, que eu gostaria de tirar um minuto no final para colocar aqui, do Raul Teixeira, falando sobre o porquê desses apegos, entendeu? Ele faz uma análise das mortes coletivas. Aí ele puxa esse tema nosso aqui, entendeu? E deixa de uma forma muito clara, nos mostrando como é que a gente está distante ainda de alcançar esse... A evolução fala alto neste esquema de recordação do passado. O espírito envolvido em paixões inferiores sente-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos sutis, de maneira que fala no silêncio, sem ofender o devedor e cobra de quem deve com educação, por vezes levando o devedor a todos os sacrifícios para saldar sua conta. Então aqui também a gente entende que essa reflexão vem a lhe dar a mensagem. O problema todo, sabe o que é? É que o problema é de um neurótico dentro de um santuário. Um perturbado dentro de um retiro. Imagine um retiro de meditação em cima de e ali dentro inserido um viciado. Como é que fica? Então a gente tem que ter esse processo de dar limites ou dar cordas bem equilibrado. Equilíbrio. Para uma laranja não apodrecer o resto do saco. Equilíbrio. Ele fala assim, aqui rapidamente, o espírito envolvido em paixões inferiores sente-se mal ao recordar vidas que ficaram no esquecimento e que vêm à tona por processos sutis. Hoje, eu me vejo assim, quando tem os acontecimentos não muito legais na minha vida, né, eu já sei por quê, entendeu? Eu já entendo por quê. O que está me faltando é coragem de tomar atitudes, entendeu? Que aquele sujeito de encarnações passadas ainda pede para que eu tome essas atitudes, entendeu? Questão de comportamento, questão de honestidade, porque muitas vezes a desonestidade não é você chegar, meter a mão no bolso do outro e pegar. A desonestidade ela pode vir de uma outra forma, entendeu? Ô Valdemir, o que você está dizendo é o que se estuda aqui. Mas aí, Valdemir, você não está buscando equilíbrio? Você entendeu a minha colocação? Não, eu entendi a tua colocação. Eu estou falando que quando acontecem fatos, né, que eu sei que são consequências do passado, entendeu? Eu já entendo isso aí. Agora eu não estou aplicando o que eu tenho que aplicar, essa correção dentro de mim, porque daqui a pouco eu estou fazendo a mesma besteira. E outra coisa, na mesma atitude. Buscando o equilíbrio. Será que a gente está buscando o equilíbrio ou a gente está buscando desculpas para tapar situações? A gente ainda não se conhece, a gente ainda se frauda, se prostitui, se corrompe. Errar e acertar faz parte, cara. Não, mas aí é que está. Para quem não, não teve a informação que nós temos. Nós temos. Aí, errar faz parte. Consequência fica para gente. Errar e acertar, que eu falei. Não, sim, mas aí... Muitas vezes, Carlos, você erra tentando acertar, cara. Não, mas peraí, da reforma íntima e de você ser honesto com você... Não tem esse ato, não tem essa parte para você se resguardar. Você é estrutura, você com você. Eu não estou preocupado com você, estou preocupado comigo. E agora está me trazendo verdades na qual eu vejo que preenche a lacuna ali que me perturbava. Eu falo, é aquilo ali mesmo. Eu era mesmo o executor dessa consciência podre que eu tenho, por causa de interesses tão vãos, tão desnecessários, e que eu dei supervalorização, superpoderes a ele, e hoje eu vejo que não vale de nada. Então, quer dizer, esse negócio de, a gente não está aqui para se reformar, tá, mas quem sou eu? Isso aí que é, antes da reforma, eu entender quem sou eu. Que muitas das vezes eu estou aqui falando a ideia, mas o meu sentimento é outro. E o que vale para o universo não é a minha ideia,
é o meu sentimento. E a atitude, Mas a atitude vai em cima, que a gente vai ler aqui no livro que eu trouxe, a atitude é em cima do meu sentimento, do que é consolidado meu. Se eu falseio, se eu roubo, se eu mato, se eu isso, é porque o que está consolidado em mim é aquilo, mas de uma forma mais escondida. E na hora do... Eu gosto, eu tenho prazer naquilo. O problema todo é esse. É esse. Entendeu? É você ter esse desprazer. É você buscar esse desprazer. Você se incomodar de fato e não só, né, na teoria, na prática. As portas do passado. As portas do passado são muitas. Quase podemos dizer incontáveis. Elas vão se abrindo de acordo com o nosso despertamento espiritual. E aí encontramos a nós mesmos, achando registrado o que fizemos em épocas recuadas. Mas é preciso preparo para a devida leitura. As portas vão se abrindo passo a passo, mostrando-nos a verdade que pode nos tornar livres. As lembranças para os espíritos elevados são mais nítidas e sempre correspondem a realidades. Certos espiritualistas conhecem a reencarnação e a sua utilidade em favor da evolução da alma. Entretanto, desconhecem os seus pormenores no campo da ciência. A doutrina espírita descreve com desembaraço o que ocorre com o reencarnante em todos os seus aspectos, de maneira que, conhecendo essa verdade, certificamos mais das belezas da vida imortal. Com relação à mediunidade, ela não consiste somente em um espírito se comunicar com o médium. O espiritismo faculta ao leitor os meios de conhecer como se dá a comunicação entre os dois mundos. A faculdade mediúnica tem enriquecido a literatura espiritualista no mundo, com dissertações valiosas no conhecimento dos arcanos da vida. O passado do homem na Terra ainda se encontra escondido, faltando a ele o preparo para saber com paciência, sem alterar sua vida. No futuro, as lembranças do passado vão ser mais claras, como se recordássemos o que se passou ontem conosco, dependendo da nossa vontade. Mas, por agora, é bom que fiquemos, mesmo no esquecimento, vibrando somente nas fibras mais sutis, no sentido de entendermos com suavidade dentro das nossas convicções, para que tenhamos êxito, procuremos Jesus e amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O resto virá por acréscimo da misericórdia. Não tenhamos medo de fazer o bem. Procuremos aliviar o nosso fardo pelos processos do amor, pelo nosso jugo, pelos processos da caridade. Jesus é a própria caridade a nos induzir para todos os lados, onde a felicidade se nos apresenta como tal. Ele finaliza assim: à medida que o corpo se torna mais fluídico, as lembranças são mais visíveis para a consciência em oração. O Cristo não se esquece de suas ovelhas a caminho e está sempre junto a elas, ofertando-lhe água e alimento espiritual para saciar todas as necessidades da alma. Lembrar é sublime operação. Saber lembrar é divina ciência. Quando se tem a ciência de Deus na consciência e o Cristo no coração. Que coisa linda, muito importante. Mas que a gente veja. Um alerta que a gente se antene isso, não pelo lado poético, mas consciencial. Eu trouxe uma leitura aqui um pouco extensa, mas eu acho que fala muito do que está se estudando hoje e o que se estudou ontem.
epílogo do livro Escutando Sentimentos, ditado pela irmã Hermance Dufour, não, a editora é Dufour, deixa eu ver, não, é dela mesmo, Hermance Dufour, e psicografado pelo Vanderlei de Oliveira. Isso aqui é relativo a uma carta ou a uma palestra feita pelo esse Calderaro, que também foi instrutor do André Luiz, lá nesse Hospital Esperança. E o título é O que buscamos na vida? É interessante. E aqui vem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, item 1. Pede e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e a porta se vos abrirá. Portanto, quem pede recebe, e quem procura acha. E aquele que bate a porta, abrir-se-á. Então vamos aqui ao longo aqui depoimento da nossa irmã. Encerrada a sua fala, Calderaro despediu de todos com fraterno abraço. Em seguida, Dona Modesto franqueou a palavra com a seguinte indagação: quais foram seus sentimentos ante a fala de Calderaro? Havia um silêncio generalizado. A palestra conduzira a um mundo de profundas reflexões. 20 minutos explanados deixaram reflexões para décadas. Dona Modesta, percebendo o estado mental dos participantes, aguardou paciente até quando Anésia se pronunciou. Como conceituar a intenção? Assumindo a conduta das ideias. E a supervisora passou a ler aí ela faz um questionamento, essa Anésia. Como conceituar a intenção? Como conceituar a intenção? Assumindo a condução das ideias. Achou aqui a Dona Maria Modesto falando, né? Assumindo a condução das ideias. A supervisora passou a ler em uma lauda rascunhada à mão pelo próprio Calderaro, que fornecera intenso material didático ao grupo. Ela continua. O conceito aqui exarado por Calderaro é bastante amplo. Diz ele, é a força de atração que emana da alma capaz de aglutinar, ordenar e equilibrar todos os seus potenciais e experiências. Então, essas são as intenções. Essas forças, ou essa força cria o campo da gravidade, que organiza e sustenta o mundo mental. É interessante a gente ver que é gravidade, então atração também, né? É bom você sublinhar isso aí, porque na fala do Raul Teixeira ele vai falar sobre. Podemos chamá-la de eixo de alimento da vida mental, porque ela se estende da alma até o inconsciente, passando pela sombra, pelo ego e pela consciência, sendo o potencial ordenador da saúde íntima. Imaginemos a mente como vários círculos concêntricos e a intenção como sendo um traço perpassando todos os círculos. Então, uma espiral e uma seta passando ali por todos eles. Pega do centro e passa por todos eles. A intenção é a manifestação inconsciente da alma na busca de seus compromissos e necessidades de crescimento. Então a gente tem que estar antenado qual é a minha intenção. Como eu repito muitas vezes, o que eu estou fazendo aqui? Para me desorganizar que nem ontem aqui? Para estudar? Para entender? E saber que eu tenho que ser um com o grupo, um com a casa. E cada um de nós tem que ter essa mesma intenção. Um com o grupo, um com a casa. Por
que pode acontecer, foi dito, ditado lá, de uma laranja apodrecer o saco. E a gente não pode dar brecha, isso não é falta de amor. Não pode dar brecha para malandro. E aqui a malandragem está vindo em grupo. Está vindo a malandragem na mesa, está vindo malandragem na comunicação, para a gente colocar desse lado mais amável, a aceitação, a inferioridade, que eu vejo como manha, como preguiça, como uma porção de coisas. Como eu disse, aqui eu estou vendo uma renovação de conceitos, não que está se jogando fora o que foi tido antes, não, está se transformando numa flor mais aberta, mais linda, mais visível. E eu vejo por algum lado forças querendo voltar ao passado, como eu vi no passado falar, eu gosto daquela feijoadazinha simples, tal. Vamos discutir isso mais adiante. Vamos discutir mais adiante. Vamos desafiar aí o tema aí, depois a gente conversa. Todos trazemos essa energia instintiva de melhora. Ela é a divina reguladora da paz consciencial. O bem é a intenção do Criador na obra da criação. Interessante isso aqui, o bem. O próprio Jesus foi chamado de bom. Ele, bom é Deus que está no céu. O Cristo falou isso. Imagine nós, que toda hora entramos em conflito, em perturbação, a gente tem que estar muito antenado para andar no caminho mais direcionado. O bem é a alimentação do Criador na obra da criação. Todas as criaturas trazem em latência o germe dessa intenção absoluta e irrevogável. O amor é a manifestação afetiva que repousa sobre as intenções mais puras. Intenção é algo entre a criatura e o Criador. Dona Modesta remendou a Nésia. Diante desse conceito, temos uma intenção ou várias intenções. Temos a intenção referida no conceito de Calderaro, que é a organizadora da vida mental do espírito. Essa intenção base é tecida nos sucessivos roteiros reencarnatórios da alma, na medida que consegue expressar em suas realizações a atitude de apelos profundos do ser perfeito, que se encontra latente em cada um de nós. Dessa intenção matriz são gerados os desejos, depois os interesses e, por fim, as inclinações. A essas variáveis da vida moral costumamos chamar intenções periféricas. Intenções é diferente de desejo. A intenção básica é aquela que norteia as aspirações e escolhas do homem em direção a Deus. Volta só esse parágrafo, esse pedacinho final aí. Intenção básica. Vou aqui. A essas variáveis da vida moral costumamos chamar de intenções periféricas. Então, não é o núcleo, não é o central, é o periférico. Intenções é diferente de desejo. Então, a gente vamos ver aqui o desejo nada mais é do que uma projeção de um meu interesse. O desejo não é positivo nem é negativo. O que dá essa polaridade de negativo ou de positivo é a nossa intenção naquele desejo. Isso. Eu quero aquilo, mas para utilizar para quê? Essa intenção é a periférica, porque ela não está ligada a Deus, ela está ligada ao meu interesse. Então, a intenção básica é aquela que norteia as aspirações e escolhas do homem em direção a Deus. Então, a gente tem que colocar esse direcionamento. Se colocar no lugar do outro, que em cima da minha intenção pode levar a tijolada na cabeça, né?
Os desejos são metamorfoses dessa intenção matriz que se fomentam sob a ação dos reflexos no automatismo da vida mental. A intenção tem a vontade como alavanca de suas expressões, enquanto o desejo é o palco onde se apresentam as emoções e motivações, elementos componentes da tessitura de sentimentos, quer dizer, do som adequado ou do sentimento adequado, né? Vontade é a manifestação inteligente da intenção. Desejo é o reflexo instintivo da intenção. Tecida em várias reencarnações, achava que intenção era fruto de uma escolha ou algo mais corriqueiro. Não, Anésia. Intenção é uma conquista sublime do espírito, depois da aquisição da razão. Por isso que eu falei ali, quem é essa pessoa? Para a gente ter uma ligação com quem trouxe a mensagem, quem trouxe o pedido dessa pessoa, o que tem essa pessoa, para a gente vibrar no interesse de a melhorar. E, no entanto, ninguém nem conhecia a pessoa. Aí agora a razão. Podemos falar em mais de 40 mil anos, em nosso caso, para a sua formação. Não podemos confundi-la com interesse. A intenção é o que buscamos na vida. O interesse é o que desejamos. A primeira vem da alma, o segundo do ego. Um é divino, um processo afinado com o self. O outro é transitório, conforme a natureza das vivências. O grupo absorvia constrito o diálogo. Quando surgiu ocasião, indagou uma dirigente paulista. Dona Modesta, como saber qual a nossa intenção ou ainda as nossas intenções? Quando soubermos responder a essas perguntas, o que quero da vida? Que buscamos ante a oportunidade concedida de nascer no corpo? Qual o plano de Deus para o meu caminho? Qual minha missão na colmeia cósmica? Que desejo da minha existência? Quanto mais consciência de nossa necessidade e valores, mais clareza possuímos diante de nossa intenção básica. Então, é o meu deslumbre de início da sessão antes. Aqui está tá se formando, no meu ver, um novo ciclo. Só que as pessoas, muitas pessoas aqui não fazem essa interrogação, não no grupo aqui, mas em casa, sozinho, interagindo consigo e com Deus. Porque ali vai cair a ficha da honestidade. E as pessoas querem aplauso, as pessoas querem palhaçada, as pessoas querem... Está vendo? Eu sou o mensageiro que trouxe o perturbado para cá, a mensagem perturbadora para cá, para a gente mudar isso tudo. Querem trabalhar não como casa de caridade, e sim como uma macumba. Aquela que norteia a rota evolutiva do ser. Compreendamos que essa consciência de si não é uma noção racional, mas sentida. Muito diferente existe entre dizer, sei que preciso, e sentir que preciso. Quando sentimos o que precisamos no carreiro do crescimento espiritual, estamos criando uma sintonia com as aspirações subjetivas da alma. Quer dizer, algo não tão tangível, não tão mensurável, mas que a gente pode entender, que são a alegria, o prazer, o amor, é tudo subjetivo, mas a gente entende essas mensagens. Às vezes incorpora em nós, ou a perturbação, o desarranjo, mas a gente não estuda. Por que eu estou assim?
E muitas das vezes os desarranjos são coisas poucas, pequenas, que a gente deu atenção. Em verdade, a maioria de nós passa a encarnação sem conhecer sua real intenção estrutural. Quase sempre se gasta a metade da vida corporal para começar a investigá-la. No meu caso foi isso. E a outra metade para entendê-la. O meu não, foi 25 e 25. Eu demorei a metade viajando para lá e para cá. Aí a outra metade que eu gastei para colocar e depois entendê-la, né? E a razão pela qual muitos só a sentirão de fato depois da morte. Pouquíssimos são os que conseguem identificá-la ao longo do trajeto na carne. De súbito, ouve-se um choro discreto, seguindo de soluços angustiantes. Todos olharam para a mesma direção. A mesma Anésia que formulara as perguntas anteriores trazia as mãos tampando o rosto em pranto sofrido. Dona Modesta, preparada para essa eventualidade, levantou-se com lenços à mão, assentou-se ao lado de Anésia e ofereceu-lhe a destra, pedindo a todos um instante para sua recomposição. Todos permaneceram em silêncio, procurando sentir o ensejo. Anésia despejava intensa energia de angústia reprimida. Um pouco refeita, a supervisora estimulou-a a desabafar. Perdoe-me pelo descontrole, amigos queridos. A fala de Calderaro conduziu-me a muitas lembranças da recém-finda encarnação. Sabe, Dona Modesta, fui uma mulher obediente, talvez servil. Falava engasgando as palavras e de olhar cabisbaixos. Lar e profissão, vizinhança e amigos de doutrina. Sempre segui ordens, ouvi opiniões e, quase desistindo de falar, fui incentivada pela benfeitora a continuar. Creio que nunca expressei o que queria realmente. Continua Anésia. Tenho força para falar. Tenha força para falar. Aproveite a ocasião apropriada. Sinto-me agora como se tivesse passado a vida, sem vontade própria. Adorei tudo o que fiz. Não se trata de arrependimento. Filhos, maridos, companheiros e tarefas foram bênçãos na minha vida. Começou a pronunciar-se com mais tranquilidade. Tenho, porém, a sensação que a vida passou por mim e não eu por ela. Esse é o meu mais puro sentimento diante dessas colocações que acabei de ouvir. É como se não tivesse sido a mesma, entendem? Dirigiu-se a todo o grupo. Um vazio. Será que passei a existência sem seguir minhas reais intenções? Será que deveria ter me imposto mais ante os compromissos e aceitado menos a opinião e ideias? Não me culpo por nada que fiz. Entretanto, essa palestra trouxe para a minha vida consciente a sensação de que deixei de fazer quanto desejava. Porém, o tempo se foi e ficou a sensação. Podemos ter nossas intenções prejudicadas pelas opiniões alheias. O que está acontecendo comigo, Dona Modesta? Anésia, faça o registro de um sentimento pulsante em sua alma neste instante. Manifeste-o sem pensar. Anésia parou por um instante, respirou e fechou e falou sem pensar. Sabe o que eu queria mesmo neste instante? Estar num corpo de novo. Um corpo belo, saudável e recomeçar tudo.
Fale mais. Por exemplo, com quais pessoas regressaria? O que faria no começo? Posso ser sincera? Fala rápido antes que perca o fio. Eu queria mesmo voltar sozinha e fazer muitas coisas maravilhosas para mim e para outras pessoas, acreditar mais em mim, nos meus valores, viver uma experiência em que pudesse cuidar e ter responsabilidades graves somente comigo mesma. Muito legal. Às vezes tinha muita raiva dos amigos espíritas que só enxergam defeitos. Se alguém possui algo de bom, não podia manifestar, era vaidade, personalismo. Quer saber de uma coisa? Fala, Nésia, não meça palavras. Deveria ter dado menos atenção a muitas opiniões dos espíritas e seguido mais o meu coração. Creio que tinha muito mais bondade no coração que nas palavras de muitos companheiros de ideal. Desculpe a franqueza, não desejo ofender ninguém, apenas acreditar no que sinto. Longe de mim a ideia de fazer imagem de alguém superior. Não peça desculpa, Nésia. Tire essa palavra da boca e fale mais. Sou sua testemunha sobre sua sinceridade. É assim que se opera as finalidades desta tarefa. Prossiga. A sensação que tenho, mesmo passando nesta explosão de ideias, é que era mais espírita que eu mesmo imaginava, mas não prezei, não valorizei e deixei que os outros dessem o valor do seu julgamento às minhas atitudes e decisões. Tenho uma enorme raiva disso, Dona Modesta. Que raiva que me vai a alma quando lembro de coisas. Ponha para fora agora, minha filha. É uma ordem. Fala com firmeza a supervisora no intuito de encorajar. Por entre soluços agonizantes e palavras engasgadas, a Nésia colocava um peso para fora. Era um tratamento necessário, inadiável. A Dona Modesta sabia disso. Tive medo de acreditar em mim. Por isso, sim, me arrependo amargamente. Deixei que o julgamento alheio me invadisse a convicção e obstruísse a capacidade de formar meu autoconceito. Como detesto a ideia da obsessão. A vida inteira ouvi dizer sobre obsessores. Morri e ainda estão neles. Não os tinha ou venci a obsessão. No fundo, quer saber? Acho que nunca tive obsessão. Eu fui a obsessora. Isso, ótimo, Anésia. Entusiasma-se Dona Modesta, como se algo especial acabasse de ocorrer na tarefa em curso. Vou dar uma paradinha aqui para a gente entender aqui. Ela aqui chega ao ápice do problema consciencial. Ela se castrava, ela se punia, ela se resguardava por achar inferior, pequena, mulher. Você passa por um homem, um olha para o outro e fala bom dia. Tu passa por uma mulher, ela está cabisbaixa, ela não olha para você e ela só responde o bom dia. Isso tudo é a cultura daqui que fez a mulher ser assim. Hoje, as minhas filhas, em cima do que é se colocado, eu vejo uma nova mulher. Elas brigam comigo, elas discutem comigo, elas colocam as situações que elas acham comigo, e hora nenhuma eu falo, a não ser quando é para quebrar uma forma de ser dentro de casa. Aí eu ponho, ali é a minha casa, ali é o meu mando.
Mas quando é consciencial, de atitude, de posição, ali eu vou dando cada vez mais. Quando alguém chega ali, acha que a mãe está falando com o filho, porque eu estou deixando ela descarregar, ela falar e botar o ponto de vista. Hoje mesmo a minha filha estava colocando uma situação que ela dormiu na casa da amiga, só que a amiga estava numa outra casa e deixou ela lá, falou que a porta, que já tinha a amiga lá, não, que a porta estava aberta e uma amiga, sei lá, alguma coisa assim, que a amiga ia chegar. E ela foi lá dormir. E essa amiga apareceu lá com um garoto. E lá começaram a ter início ou relações sexuais. A minha filha levantou, deu-lhe uma bronca dele, saiu e veio para casa. Ela não ia vir para casa, ela falou que de lá ia direto para o trabalho. E aí eu cheguei, Larissa, você tem que ver, tudo começou por uma falta de critério da dona de casa, da passividade de entrar na casa dela uma pessoa que ela não conhece. Se você manda um ladrão na tua casa, o que você espera daquela situação? Se você não manda um ladrão, mas manda alguém que você não conhece, você pode esperar tudo. Então, você não tem que ficar revoltada com aquele rapaz ou com aquela menina. E sim quem te deu uma oportunidade de dormir num lugar onde ela põe qualquer um. Então, aí ela, pai, mas você vê por um lado? Eu falei, não, eu vejo, sabe o quê? O menino é educado. Até um tempo atrás, eu não sei hoje, pelo menos o meu filho não é mais educado dessa forma, mas os meninos são educados a passar o cerol aí fora. Que as mães prendam aí as suas cabritas, que o meu cabrito está saindo. Era o ditado da minha época. Então, e ainda está isso. Ainda mais em lugares onde a educação, o conhecimento está diminuto, né? Então a gente tem que entender por que aquela situação se formou, como é que ela se formou, e quem é o ignorante que deixou aquilo se formar? A minha confiança naquilo e naquilo outro. Eu só não entendi uma parte. A sua filha e essa amiga que levou o cara para lá tinham o mesmo grau de amizade com... Não, ela não conhecia a menina. Ah, não? Não conhecia a menina. Então aí foi burrice dela. Ela conhecia o menino. Ela conhecia o menino, que não era para estar ali segundo a dona da casa. Ela foi me falar hoje, que a dona da casa levou um susto quando ela relatou a situação. O quê? Ela falou, e foi na sua cama. Porque eu não deitei na sua cama, eu botei o colchonete no chão e deitei no colchonete. Porque sabia que você uma hora ia vir deitar. E não sabia que a garota ia lá. Então, mas isso tudo a gente tem que ver o aprendizado da situação, o porquê aquilo se formatou. Qual foi o vacilo que eu ou alguém criou para aquilo se cristalizar? Tem aquilo, né? Digas com quem anda, que eu te direi quem sou, né? E... Não, mas aí tudo, no caso da minha filha, relatado por ela, foi uma confiança. Mas aquilo se formou. E a gente não tem que se revoltar. Aquilo é a casa dela lá. Ela deu a guarida para você. Será que falou? Não vai deixar ninguém dormir lá, né? Só você e tal, porque daqui a pouco eu estou lá, entra um menino, entra isso. Não, se ela falar isso. Mas também, por outro lado, a menina confiou na outra. É uma sessão de confiança que na hora a gente vê que não poderia dar aquela confiança toda. Exatamente, às vezes, que eu sou meio radical, né? Que às vezes a gente vai dar muita confiança a quem não deve essa confiança toda. Mas o melhor de tudo foi a experiência, né? Não, a experiência. Você está sabendo quem sua filha é, isso aí que eu acho que é a grande coisa, né? Você está sabendo quem sua filha é e ela vai saber quem é o cara que ela conhecia. Não, sim, mas o que minha filha é o que minha filha quis mostrar para mim. Eu sou o pai dela. Entendendo, mas colocando cada um no seu ponto. Não vou taxar ela como moralista, como santa, como nada, eu não sei. Está fazendo certo. Eu não sei qual é a realidade dos fatos, eu sei qual é o fato que ela me relatou. Ou quem sabe os irmãos com essas
ideias caóticas é que foram meus verdadeiros obsessores. Gostava das tarefas. Confesso, porém, não era feliz. Será que podia ser feliz? Será que merecia? Onde as respostas? Recomposta das lágrimas, a Nésia agora dava sinal de extrema lucidez. Só sei que, no fundo, algo me diz: você ainda pode ser feliz. Você merece ser feliz. Não sei o que vou ouvir da senhora quando acabar essa crise passageira de loucura. Contudo, não vou deixar ninguém me tirar essa convicção. É como se aguardasse há muito tempo dentro de mim, esperando que eu tomasse posse do meu querer. Tenho extrema ânsia de ouvir o que sinto. E o que sinto é nobre, verdadeiro, particular. Quero conhecer lugares, ajudar pessoas, cuidar de mim, ouvir opiniões, mas não segui-las se assim me convier. Construir minha autonomia sem arrogância, ter paz na alma. Quero viver o espiritismo conforme minhas necessidades e virtudes particulares. Quero ter liberdade para usar em favor do bem. Quero ter autonomia para gozar do direito de escolher, sem querer ser a melhor ou me escravizar a padrões que não atendem mais às minhas necessidades de crescimento. E muitas das vezes a gente vai perder colegas aqui, como eu perdi alguns aqui, por causa de uma laranja podre. Quero tomar conta do meu querer, ser gerente de minhas intenções e nelas acreditar. Minha intenção é o meu tesouro que desprezei. Dona Modesta, indagou a Nésia com um lindo sorriso nos lábios e de semblante mais leve, aproveitando que parece que enlouqueci de vez. Queria saber: tenho férias no mundo espiritual? Sim, elas existem. Existem para as pessoas que aprendem a se amar e ao seu próximo. Existem férias de si mesmo e das loucuras que os outros acham que devemos ser. Uma experiência maravilhosa. Então, eu quero uma, e bem longa de preferência. Todos deram espontâneas gargalhadas. Você terá uma, só que definitiva, as férias da conquista de si mesmo. Um prêmio para almas que aprenderam a ser obedientes e pacientes ao desígnio da vida, alcançaram no átrio sagrado da alma a capacidade de escolher seus caminhos novos em busca de outras lições, mantendo-se moralmente eretas, embora ninguém acredite que possua, mantendo-se firme, conquanto com os outros obstáculos a transpor na caminhada, que não aqueles que as pessoas acreditam ser os seus. Desculpe-me todos pelas besteiras que acabei de falar. Perdoe-me por ser tão egoísta. E isso não é egoísmo, Nésia. Vindo de alma que se deram tanto ao bem como você, esse sentimento chama-se desejo de se amar, auto-amor, valor pessoal. Deus está devolvendo a você o direito de senti-lo em si ou através de si mesma. Essa é a lei. Quando sentimos Deus apenas no outro, esse outro se vai e ficamos nós conosco mesmo. Deus muitas vezes se aparta, porque não o trazemos em nosso sentimento. Amando-se, estamos em conexão contínua com o Pai, tanto quanto Ele sempre está conosco. A obra de amor que oferecemos ao próximo
tem que pertencer igualmente a nós. Alto amor? Sim, minha filha. Conhecer a nossa intenção básica, travar contato com as aspirações dela, emanadas, e saber construir essa autonomia em atitudes sadias e altruístas, constituem o maior auto de amor a si próprio que a alma pode expressar. Eu vou dar uma parada aqui, que eu acho que já estourou em muito ali, e o que tinha que ser lido aqui continua ainda muitas páginas. Ainda tem mais, acho que umas 6 ou 7 páginas. Então, vou dar uma parada aqui. Agora já fechou, perdi a página, não sei nem onde está aqui. Isso. Vamos embora. Eu vou deixar a fala aqui do Raul Teixeira, vou colocar no grupo, e vou deixar para a gente ouvir na reunião, porque a gente vai continuar dentro dessa temática, e é sobre reencarnação que ele fala, entendeu? Você vai continuar dentro dessa lição lá? Não, vai continuar. A outra questão é dentro desse apesar que a outra questão já parte numa forma pessoal. Eu trouxe aqui uma fazendo uma ligação com outra. Você pegou de espiritual, né? Uma outra é mais de eu próprio, né? Sim, mas seria até mais interessante. Você que sabe da mensagem do rapaz, eu não vi. Não, ele falando sobre, ele tentando justificar as mortes coletivas, acidentes, terremotos, essas coisas todas, e ele explicando que são débitos que a gente sabe, né, de vidas anteriores, resgates coletivos. Que a gente acha que sabe. Resgates coletivos e, assim, ele mostrando o que leva a gente a deslizar, a errar, né? Comigo mexeu muito que ele fala de funcionário público, vamos deixar ele falar aí, sabe, aqueles 15 minutinhos de ensaiante, aqueles 20 minutinhos de ensaiante, no somatório de uma vida, né, de 40 anos de trabalho, quanto que você lesou o patrimônio público, entendeu? E por aí ele vai, né? Os primeiros gatos que a gente faz e tal, aquelas voltas que a gente dá na passagem, e outras situações. Verdade que muitos não querem ouvir. Aí é muito legal, porque o Raul Teixeira ele tem aquele jeitão dele de falar, né? E no final... E o que tem com o momento que você sai depois e não... E o que tem com o momento que você sai depois e não ganha nada por isso? Chegou o teu hora e você tem que continuar depois que não ganha nada por isso. Ou então chega antes no teu... Não, mas aí é que está. Isso é questão de valores. O que é ganhar com isso? É o que ele fala. Experiência. Não é só experiência, não. É crescimento. É crescimento. Eu estou falando isso por causa do banco, cara. Mas tem muito essa temática, mas o que acontece, cara? Você se pregava mais a isso de fazer o mais pelo grupo. Que é um grupo que um dependia do outro, aí os outros também vinham para ajudar. Era muito boa, época boa por isso, cara. Você tem essa noção de grupo. Tá entendendo? Teu horário é X, mas você tinha que chegar antes, porque você sabia opa, perdão. Você tinha que chegar antes, porque você sabia que se você não chegasse, você não podia começar o seu trabalho. E sempre saía depois. Sempre saía depois. Então, pelo grupo. Sempre pelo grupo. A coletividade. Já despertou a curiosidade? Valdemir, se você quiser, eu não tenho hora para chegar em casa, não. Querer deixar mensagem. Uma vez, Valdemir, se lembra que nós temos um acidente de avião? Tem um cara espírita que colocou no grupo um negócio sobre suicídio, sobre morte coletiva. Cuidando com eletrolux, roupas não têm data de validade, porque roupas bem cuidadas duram bem mais que esse anúncio. Desencarne coletivo. Então, na hora que nosso Senhor, o Criador, decidir passar por sobre o nosso país um eletroímã ou um psicoímã, vamos dizer assim, com a missão de arrebatar todos os mentirosos, vai sobrar muito pouca gente. Com certeza. Todos os espertalhões, vai sobrar muito pouca gente. Aí começamos a entender que quando nosso Senhor quer levar para o mundo espiritual uma leva de espertalhões, passará simbolicamente esse psicoímã que recolherá para o além, num acidente de navio, de avião, num incêndio, numa tsunami, num tremor de terra, num maremoto,
toda uma leva de pessoas com o mesmo tipo de débitos. Não que tenham feito a mesma coisa, mas que estão em curso no mesmo artigo: preconceito, furto social, exploração humana, pornografia política. Na hora em que o Criador resolver reunir todos que têm o mesmo tipo de problema moral, entendemos que Ele vai reunir muita gente. É que a gente vai fingindo que não é. Jamais um funcionário que tenha que entrar às 8 horas no trabalho chega invariavelmente às 8h30. E tem que sair às 5 do trabalho e sai invariavelmente às 4h30. Mas às 4 já está começando a se arrumar para sair. Cada dia ele deve ir à sociedade 1h30. Ele é um larápio social, porque ele não pede aos seus patrões, ao governo, a quem ele paga, para descontar diariamente dele 1h30 de trabalho. Ele ganha todos os meses salário integral, ainda faz greve por melhores salários, mas não trabalha como devia. Então ele se torna um devedor social. Mas quem é que aceitaria ser chamado de ladrão por causa disso? Jamais. Então, gradativamente nós vamos descobrindo o quanto nós somos criminosos morais, com a carinha de gente boa. E quando é sexta-feira, todo mundo precisa sair mais cedo, tem que resolver problema, tem que ir para o sítio, tem que ir para a praia. E segunda-feira todos trazem um atestado médico, porque todo mundo passa mal de domingo para segunda. Porque eles vão chegar mais tarde do sítio, da praia. Para o mundo humano, são pessoas espertas, são pessoas legais, mas nenhum de nós consegue mentir para a própria consciência. Um comerciante de grãos, de cereais, que em cada quilograma ele conseguisse tirar 100 gramas do seu freguês. De 1000 gramas, ele tira 100, bate o saquinho, enrola, entrega. E a pessoa vai para casa, não vai ter a pachorra de pesar cada pacotinho para ver. Acredita, porque ele mexeu, tara para cá, tara para lá, pezinho para cá, pezinho para lá. Ainda diz para a dona de casa: vou lhe dar um desconto, hein? E a dona de casa sai toda feliz com o desconto de 5 centavos, quando ele lhe usurpou 100 gramas do produto em uma pessoa. Quando ele faz isso com 10 pessoas, ele já está devendo 1 quilograma à vida. Ao longo de 35, 40 anos de balcão, quantas plantações de grãos ele está devendo à sociedade? Tirando de 100 gramas e 100 gramas. Nós verificamos que as grandes somas de débitos morais, nós as fazemos errando de pouquinho em pouquinho. Costumamos dizer: ah, mas é só hoje. Bobagem. Mas amanhã nós repetimos a mesma frase: é só hoje, mas já foi ontem. Ao final do ano nós estamos dizendo: é só hoje, mas já foi o ano inteiro. Porque nós achamos que errar em doses homeopáticas não tem problema. O problema é um grande erro. Só que as gigantescas montanhas são produzidas de grão a grão de areia. Os mares agigantados, os grandes oceanos são feitos gota a gota d'água. Então, esses erros que a gente vai cometendo todo dia um pouquinho, porque é só hoje e é só um pouquinho, ao longo da existência, nós teremos contraído uma dívida imensa. Cada um de nós e todos nós. E é por isso que nos encontramos numa sociedade reclamando das mesmas coisas. Da venalidade dos homens públicos, das enfermidades que nos assolam, dos tremores de terra, das tsunamis, das enfermidades sem remédio, das doenças sem vacina, porque foi este o mundo para o qual nos candidatamos. As nossas sociedades são formadas por aquele conjunto de almas
que se perverteram no mesmo patamar de problema e todos dando a mesma justificativa. Errar é humano. Errar é humano. E a cada dia vamos continuando a errar, porque errar é humano. Costumo contar que em dada ocasião eu pregava no interior paulista numa conferência que eu fazia sobre a evolução do Espírito, e lá pelas tantas, enquanto o Espírito caminho do meu benfeitor me deixou fazer a conclusão da fala, eu disse com a voz grande, com a boca grande para o público: meus irmãos, nós erramos porque somos humanos. E o benfeitor se aproxima de mim e me diz assim: está errado, meu filho, vamos ter que consertar, porque você está falando em nome do Espiritismo alguma coisa que não é verdadeira. E eu disse: não vai dar tempo, eu estava falando rápido. Ele disse: vai dar tempo. O que você falou equivocadamente teremos que corrigir. E eu então parei, tossi, tomei água, limpei a boca, e naquele lapso de tempo que não chegou a durar um minuto, ele então me corrigiu mentalmente, dizendo: não é verdade, meu filho, que os erros que são cometidos na terra se devam ao fato de vocês serem humanos. Senão o erro seria atribuído a Deus, que os fez humanos nessa etapa. A grande realidade, filho, é que vocês ainda são humanos, porque erram. Na medida em que forem deixando de errar, irão saindo da humanidade e penetrando os campos vibratórios da angelitude. O que os mantém neste mundo dos humanos atormentados é a continuidade dos seus erros. Dito isto, eu não tinha opção. Eu precisava consertar. Quando terminei toda aquela mise-en-scène do Sidney para a boca beber água, eu voltei para o público e disse exatamente o contrário. Nós ainda somos humanos, porque erramos. E houve quem dissesse em voz alta, sem saber que eu estava ouvindo: é o samba do crioulo doido. Porque ele acabou de dizer outra coisa. Eu tinha acabado de dizer outra coisa, mas na mente o benfeitor me corrigiu, porque nós temos esse hábito de justificar com a generalização. Todo mundo faz, todo mundo bebe, todo mundo anda nu, todo mundo rouba, todo mundo, não é todo mundo, mas eu quero me justificar. Então eu coloco todo mundo naquela mesma área em que eu estou delinquindo. E continuo a delinquir, justificando que todo mundo faz. E ainda que todo mundo fizesse, o conhecimento que nós já temos nos impediria de fazer. Nós não temos que nos pautar pelo que todo mundo faz, mas por aquilo que a consciência nos manda fazer. Por isso que Cristo nos disse que a cada um seria dado conforme suas obras, e não segundo aquilo que todo mundo faz. Dessa maneira, nós começamos a compreender Clélia de Plantier, quando fala que os erros perpetrados individualmente são resgatados individualmente. Os erros cometidos no grupo familiar, pelo grupo familiar, regressamos juntos para que familiarmente resgatemos. Mas há erros que cometemos em nível social. A quem esteja roubando. Bem, ele dá uma continuidade aqui, tem mais alguns 2 minutos, tem mais horário, né? A gente não vai... Põe depois no grupo. Vou colocar no grupo, sim. Eu achei muito interessante e pertinente, né, o assunto que nós estamos estudando aqui. Eu achei pertinente, que eles são muita coisa, eu não concordo, não. A única coisa que eu concordei no final que eu achei mais bonito dele foi que ele falou realmente o cara que é Cristo. O cara que tem todas essas características é Cristo. E outra coisa que ele falou que é muito bonito, que nós somos humanos, então nós erramos. Por isso que eu falo para você errar. Então Deus errou. Não, é o único certo. Não, mas ele te criou. Ele te criou humano. É isso que ele argumentou ali. Vamos ser nessa parte, vamos para o café, a gente conversa sobre. Eu achei muito interessante. Eu estou devendo até um pedido de desculpa ao grupo e a Carlos, né, que ontem eu me exaltei. Não, eu tenho que pedir desculpa. Então, mas a gente entende que é bom acontecer, é bom te falar o que está sentindo, né? Não naquele momento, né, que a gente tinha que ter conversado
depois, né, Carlos? Mas já aconteceu. E também não vou justificar, não. Eu queria falar o porquê de repente a gente está trazendo alguns móveis aqui. Mas vamos fazer a nossa prece de agradecimento pela nossa manhã de hoje, de estudo, de aprendizado, essa busca da compreensão da doutrina espírita, né, do que ela pode nos oferecer. E a gente fala da doutrina espírita, da vida, né, que nós estamos aqui num grande aprendizado. E essa é a intenção ao reencarnarmos. Agradecemos a Deus essa oportunidade e finalizamos, né, pedindo que todos nos sintamos pacificados, fortalecidos, na certeza de que a nossa água está fluidificada e que tudo isso que vibra e nos favorece, que possa favorecer a toda a humanidade. Onde houver um irmão necessitado, eu tenho certeza que Deus vai inspirar quem estiver ao lado dele para ser a mão de Deus junto a esse irmão. E assim nós encerramos essa parte da reunião e vamos ao nosso café, e no café a gente conversa.